Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero, através desse vídeo, comentar um pouquinho sobre a lição da CPAD, que iniciou-se hoje em todas as Assembleias de Deus no Brasil, o estudo dessa carta aos Hebreus. E o estudo está baseado no capítulo 1, a partir do versículo 1 por diante. Eu quero frisar, através desse vídeo, alguns pontos básicos que foram destaque na manhã de hoje na Escola Bíblica Dominical. Eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14, e eu vou destacar alguns pontos essenciais. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz vento, de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que põe teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, um dos pontos principais que eu já quero focar é que o livro, ou a carta, ou a epístola aos Hebreus, ela não traz ali no início, na introdução, a assinatura do seu autor. Nós debatemos hoje que alguns dizem que foi Paulo, e tem algumas evidências para isto. Está lá no finalzinho, no capítulo 13. Outros dizem que não, devido à forma literária com que ela foi escrita, por ser o livro mais bem aprimorado, apurado, rebuscado do Novo Testamento, já que Paulo ele escreve num grego mais popular para as demais igrejas ali da Ásia. E Hebreus não, ele não tem um grego popular, ele é uma linguagem mais erudita, mais profunda. Então, a sua autoria, quem é o seu autor, até hoje é motivo de discussão. Essa carta ela é destinada aos hebreus, certamente hebreus da diáspora, que estavam dispersos de Jerusalém por motivo de perseguição, tanto pelo Estado romano, como perseguição pelos judeus ortodoxos. O principal propósito que o autor escreve esta epístola é porque os irmãos judeus, hebreus, convertidos a Cristo, estavam entrando em uma apatia espiritual. Eles estavam voltando, retornando as práticas judaicas. O judaísmo ele é cheio de práticas cerimoniais. Tem a questão do sábado, tem a questão dos animais que eram sacrificados. E os ortodoxos não aceitaram a deidade de Cristo. Eles não receberam Cristo como Messias e como Emanuel, que é o Deus conosco. Então, o escritor, sabendo deste acontecido, ele escreve esta epístola para animar, para trazer esperança, fé aos
judeus dispersos ali, que acreditavam na pessoa de Cristo como Messias. É tão evidente isso, é tão enfatizado, que ele vai fazer relação entre Cristo, o ministério messiânico de Cristo, e o ministério dos profetas, né? O ministério profético e o ministério angelical. Ele faz uma comparação, uma ligação. Porque para os perseguidores, Cristo era igual aos profetas, Cristo era igual aos anjos. E o escritor aos Hebreus, ele vai defender a supremacia, a superioridade de Cristo, quando ele vai dizer que Deus antigamente falou através dos profetas, mas nos últimos dias Deus falou através do Filho. O ministério profético era transitório, o ministério de Cristo não, ele é perene, ele é eterno. E no versículo 6 do capítulo 1, ele vai dizer que todos os anjos devem adorar o Messias. E o verbo adorar no grego aí é prosquínio. Então não é simplesmente homenagear, como dizem a testemunha de Jeová. É adorar de fato, é prestar de fato adoração a Jesus Cristo. Não é uma simples homenagem. Outro algo interessante nessa lição está no versículo 3 da leitura bíblica em classe. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então veja a diferença dos anjos com Cristo. Os anjos eles não expressam a imagem da pessoa de Deus. Os irmãos mormons vão dizer que essa expressa imagem da pessoa de Deus em Cristo é que Deus tem corpo físico como o Senhor Jesus Cristo. Só que eles esquecem, queridos, que o verbo grego no original usado para ser, quando o escritor diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa, do seu ser, é o verbo upóstase. E o verbo upóstase significa substância, essência. Segundo o escritor Augusto Strong, real qualidade, substancial, natureza de uma pessoa ou coisa. Então, quando o escritor ele escreve dizendo que Cristo é a expressa imagem de Deus, ele está dizendo que Cristo é a essência do próprio Deus. Então, esses foram alguns temas que nós abordamos hoje na escola dominical. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior aos profetas e Cristo também é superior aos anjos. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Deus nos abençoe. Fica aqui o meu ósculo santo.